Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 3 minutos. Está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é terça-feira, 24 de junho de 2025. Você nos acompanha em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na Rádio América, na sintonia dos 107,1 no FM e também na Cultura M, 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Muito bom dia, Raul. Bom dia, André. Eu sou o Raul Mariano e a partir de agora você acompanha o que é notícia em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo com a gente. Eu quero te chamar para você também estar com a gente nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar todo o nosso programa no YouTube, no nosso canal exclusivo do Rede Notícia. É só acessar Rede Notícia TVH e você também pode nos seguir no Instagram, no TV Horizonte Oficial e também no Rádio América Oficial. Você pode assistir a toda a programação da TV Horizonte ao vivo pelo YouTube no tvhorizonte.oficial. E a gente começa o Rede Notícia desta terça-feira falando sobre a greve dos profissionais em educação da rede pública de ensino de Belo Horizonte, da rede municipal. Representantes da categoria e da Secretaria Municipal de Educação se reuniram agora pela manhã para começarem negociações. Pela verdade, é a primeira vez em mais de 2 semanas que há um encontro oficial entre representantes do sindicato e representantes da Secretaria Municipal de Educação. E vamos ao vivo conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que está desde o início da manhã na Praça da Estação para acompanhar a assembleia da categoria. Giovanni, qual foi a decisão da categoria? Ei, Raul, muito boa tarde, André. Olha, não teve nenhuma, podemos dizer assim, viu, de acordo aqui com as professoras, não teve nenhum acordo, viu, Raul? Eu achei interessante que vocês falaram o seguinte, né? Enquanto aí mais de 1.500 servidores ficaram aqui reunidos na Praça da Estação, as professoras e diretoras do Sindirrede, Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Pública Municipal, a Carol Paspalini, Vanessa Portugal, também a Luana e a Thalita Borges, elas estavam em reunião com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. E aí elas chegaram aqui, em meio a esses 1.500 servidores, chegaram desmotivadas, viu? Realmente é uma situação bem complicada, né? E eu conversei aqui com a diretora do Sindirrede, a Vanessa Portugal, e ela disse o seguinte, que ela esperava uma resposta positiva do prefeito, mas isso não aconteceu. Vamos acompanhar. Nós estamos com um rebaixamento salarial muito grande. Agora, inclusive outros pontos da pauta, que envolvem carreira, tempo de planejamento, outras questões específicas de aposentados, sequer chegaram a ser analisados. Nós pedimos isso, que a Prefeitura faça uma análise global e apresente uma proposta global para que a categoria possa analisar. Nós temos disposição de fazer assembleia todos os dias, porque ninguém tem mais interesse do que nós de terminar com a greve. Mas a greve tem que ser terminada com avanço. Não faz sentido a gente ficar 15 dias, 18 dias em greve e voltar para a escola sem que haja avanço. Né? É a gente ser irresponsável com a própria comunidade escolar. Mas nós queremos que a greve acabe o mais rápido possível, lógico. Então a greve permanece, vocês ouviram, né? Segundo informações da Secretaria de Educação, das 324 escolas da rede municipal, 26 funcionam normalmente, 275 parcialmente e 23 estão fechadas. Os trabalhadores estão em uma greve aí muito forte, né, com mais de 80% de paralisação, demonstrando sua indignação diante das péssimas condições de trabalho e por uma resposta de 2,49% de reajuste salarial, enquanto o piso salarial nacional do magistério teve um reajuste de 6,27% neste ano de 2025. Então, amanhã terá uma outra reunião com o prefeito de Belo Horizonte às 10 horas da manhã e está também marcada mais uma assembleia para a próxima quinta-feira. Nesse momento, os servidores da educação, eles vieram caminhando pela Avenida Amazonas e agora estão aqui na Afonso Pena, bem em frente à prefeitura, fazendo aí um protesto, e neste momento o trânsito aqui nas regiões da prefeitura, Afonso Pena, também a Avenida Amazonas, o trânsito está bem complicado. É com você, no estúdio. Obrigado, Giovanni. Você está vendo imagens feitas pelo próprio Giovanni Rodrigues. Parabéns pelo trabalho, Giovanni, no acompanhamento hoje mais um passo dessa greve, que já dura mais de uma quinzena, 15 dias de greve.
por falta de habilidade do poder público e por priorizar o que não deveria ter sido priorizado. Se o prefeito tivesse priorizado sentar e negociar com os profissionais da educação, ao invés de ir para Israel, para poder conhecer o sistema de segurança de Israel, é legítimo, mas não é, vou repetir, função constitucional de prefeito cuidar de segurança pública. Pela Constituição está lá colocada, e isso é função e obrigação do governo do Estado, enquanto é função e obrigação do município cuidar da educação, principalmente do ciclo básico, do ciclo fundamental, e os profissionais que estão aí em greve são desse ciclo. Se ele estivesse cuidando das obrigações constitucionais do prefeito, essa greve não chegaria ao ponto que chegou. Em 15 dias, Raul, foi a primeira vez que o prefeito se reuniu com a categoria. Por quê? Porque saiu de Belo Horizonte para ir para Israel, já ciente de que havia uma grande possibilidade da greve acontecer. Porque a mobilização já vinha acontecendo. Então, se a greve aconteceu, se a greve foi deflagrada, foi porque a prefeitura literalmente deu de ombros e achou, não, eles não vão fazer, eles não vão dar conta. Deram conta, deram corda, e o movimento cresceu e cresceu demais, é a extensão disso. A tensão se colocou num ponto tal que na semana passada a gente conversou com a Vanessa Portugal aqui, aliás, na semana retrasada. Sim. A gente conversou com a Vanessa Portugal aqui, né, Raul? E a Vanessa até em off dizia, se chegar a um meio termo, essa situação pode se acabar. Com a situação de hoje, sinceramente, eu acho que esse meio termo, se for alcançado, não vai acabar com a greve. Olha que ponto que chegou. E aí quem tá perdendo com tudo isso é a população de Belo Horizonte. Aquele questionamento, me desculpa, eu estou até me alongando no comentário, aquele questionamento que aquela moradora fez ontem ao prefeito Álvaro Damião é justíssimo, é corretíssimo. E foi algo criado pelo poder público hoje no município. E criado por quem está com a caneta, o prefeito de Belo Horizonte. E é ele que tem que resolver. Fico feliz, de fato, ao ver a disposição do prefeito em anular, em cancelar a agenda desnecessária nesse momento, como fez ontem e fez hoje de novo, para se reunir com o movimento grevista, porque se existe um problema hoje para ser resolvido com urgência zero, é a questão da educação. Pelo menos é o que eu penso. Tem um outro problema acontecendo agora em Belo Horizonte, que é a paralisação dos profissionais dos ônibus na capital mineira, né? Que o bicho está pegando lá também. Daqui a pouco a gente vai ter essa informação. A nossa repórter Lani Grace está se movimentando por lá, porque hoje, região nordeste da capital, começou com linhas paralisadas, quase 15 linhas paralisadas por conta de um movimento grevista, que deixou a situação muito complicada. Daqui a pouco a Erlane Grace traz essas informações para a gente. E vai ter também alteração no metrô, né, Raul? É isso aí. A passagem do metrô de Belo Horizonte vai ficar 30 centavos mais cara. O valor vai aumentar de R$ 5,50 para R$ 5,80 a partir da próxima terça-feira, dia 1º de julho. A resolução do governo de Minas, que autoriza o reajuste, foi publicada no Diário Oficial do Estado na manhã de hoje. E, segundo o texto, o índice de aumento será de 5,45%, referente ao período de março de 2024 a março de 2025. Em pouco mais de 6 anos, o aumento acumulado da tarifa do metrô da capital mineira é de mais de 220%. A atualização está prevista no contrato de concessão do governo com a concessionária Metrô BH, que é responsável pela administração do modal. Gente, e não adianta, né? Isso aí a gente já estava prevendo que com a privatização do serviço, o aumento da tarifa iria acontecer mesmo. Olha só, gente, a estação de tratamento de esgoto do Onça será ampliada nos próximos 3 anos. O anúncio dos investimentos da Copasa foi feito ontem. O repórter Nilton Lopes tem os detalhes. O governo de Minas vai investir R$1 bilhão na estação de tratamento de esgoto do Onça, que fica na região norte da capital. O investimento vai impactar diretamente na qualidade das águas do Ribeirão do Onça e do Rio das Velhas.
O vice-governador, Matheus Simões, destaca os principais benefícios da nova estrutura. Ela hoje tem um tratamento para 1,5 milhão de habitantes e com ampliação ela pode ultrapassar 2 milhões de habitantes a serem atendidas nessa mesma estrutura. Algumas informações muito importantes. Além do valor empregado, nós estamos falando da geração de mais de 1.200 empregos diretos e indiretos durante esses 36 meses de implantação da obra. A ET não para de funcionar em nenhum momento, que também é uma inovação. Estamos falando em tratamento terciário, que é retirada de nutrientes como fósforo e nitrogênio da água e eliminação de micro-organismos vivos através de aplicação de luz ultravioleta em todo o efluente tratado. O vice-governador também garantiu que a tarifa da Copasa não vai aumentar para os usuários por causa da obra. Esse investimento entra na próxima base de cálculo da tarifa, mas ele não vai ter impacto porque ele é um investimento com ampliação de serviço. Então, quando você faz um investimento que tem junto com ele ampliação de atendimento, isso vai ser diluído para os novos consumidores que venham a se habilitar e que vão pagar o mesmo preço dos consumidores atuais, porque você vai alargando a capacidade de prestação de serviço da companhia. E ele também faz parte do cumprimento das metas que a companhia tem contratada com os próprios municípios concessionários, concedentes. Então, isso faz parte do plano de investimento regular dela, sem nenhum impacto direto sobre o valor da tarifa. Melhora a qualidade da água que é lançada no rio, amplia a capacidade de atendimento. A previsão é que a obra de modernização e ampliação da estação de tratamento de esgoto do Onça inicie até o final deste ano e seja concluída até o fim de 2028. Repórter Newton Lopes. E não é somente os profissionais em educação de Belo Horizonte que estão de braços cruzados nessa terça-feira. O dia começou também com a paralisação dos serviços de ônibus em parte da capital mineira. Cerca de 15 linhas operadas pelo grupo Coordenadas estão paradas e aproximadamente 250 trabalhadores seguem mobilizados. A reclamação da categoria é referente ao atraso no pagamento do FGTS, nos salários e outras pendências trabalhistas. A repórter Erlane Grace está ao vivo na frente da garagem da empresa Coordenadas, no bairro Ana Lúcia, na região nordeste de Belo Horizonte, e traz mais informações. Erlane, existe uma previsão para o retorno desses ônibus às ruas? André, boa tarde, Raul, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Olha, não tem previsão ainda, estão em acordo nesse exato momento, tentando aqui uma negociação. Está até ao meu lado aqui o José Márcio, representante aí do sindicato, que está conversando com os trabalhadores para ver se chegam num acordo, porque a situação hoje foi complicada para quem saiu cedo de casa, especialmente de ônibus. A nossa equipe até registrou na estação São Gabriel uma situação complicada de plataformas lotadas, ônibus que não chegavam, muita gente sem saber o que fazer, teve passageiro esperando mais de 40 minutos, teve outros que até desistiram e seguiram a pé. O motivo desse caos todo começou aqui na garagem da empresa Coordenadas em Sabará. Cerca de 250 motoristas cruzaram os braços e não saíram com os ônibus. Com isso, 24 linhas foram afetadas. Mas está ao meu lado aqui o diretor de Relações Sindicais, José Márcio Ferreira, que comentou comigo sobre o motivo da paralisação. José Márcio, o que motivou a paralisação nesta madrugada? Boa tarde. A motivação foi principalmente atraso de pagamento de verba salarial. Isso foi o estupim, mas tem uma série de outros problemas que os trabalhadores dessa empresa vêm convivendo aí no decorrer dos últimos meses, e digo mais, até anos. E esses pequenos, na verdade não são pequenos problemas, esses problemas foram se avolumando e acabou que chegou nessa paralisação. Não é a primeira vez que acontece uma paralisação dessa natureza. Em abril do ano passado, tivemos uma paralisação da mesma forma que aconteceu, de forma espontânea. Os trabalhadores pararam até sem a presença do sindicato e hoje aconteceu da mesma forma. Nós fomos acionados por eles na madrugada. Eles contactaram o sindicato,
que estaria acontecendo essa paralisação e pediu o apoio da entidade como representante. Certo, de início foi por causa desse atraso aí no adiantamento, que inclusive parece que eu conversei com os motoristas agora, a empresa, devido a essa paralisação, resolveu pagar a outra metade que estava faltando. Mas o que eles têm mais reclamado aqui é a situação do FGTS. Sim, é a verba que mais impacta os trabalhadores dessa empresa, é essa questão do FGTS. Por quê? FGTS era uma verba que era verba imprescritível. Infelizmente, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que passou a reconhecer essa verba como verba prescritível. Ou seja, um trabalhador que permanece numa empresa que não recolhe FGTS, se ele ficar mais de 5 anos, ele vai correr o risco de ir perdendo esse direito com o passar do tempo. Ou seja, só para ficar claro para você, um trabalhador que trabalha há 10 anos numa empresa que não recolheu o fundo de garantia, ele corre o risco de perder 5 anos desse recolhimento. É um prejuízo muito grande. Entendi. Muito obrigada pela participação, José. André, Raul, o clima aqui ainda é de impasse, né? A empresa ainda não entrou num acordo e os trabalhadores afirmam que vão continuar com essa paralisação até que cheguem a uma negociação. Enquanto isso aí, os trabalhadores também que dependem dos ônibus que sofrem as consequências. Com vocês aí, André e Raul. Obrigado, Erlânia. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte informa que a paralisação ocorrida na manhã é ilegal e fere a legislação vigente. De acordo com o sindicato, a ação descumpre a lei de greve, que determina a comunicação prévia mínima de 72 horas e a manutenção de serviços essenciais, como o transporte público coletivo. Esses requisitos legais, ainda de acordo com o Cetra-BH, não foram observados. A paralisação afetou 22 linhas, prejudicando usuários que dependem do transporte para suas atividades diárias. O Cetra-BH lamenta os transtornos causados à população, repudia qualquer ação que comprometa a legalidade e a continuidade do serviço e reafirma seu compromisso com a prestação regular, segura e responsável do transporte coletivo em Belo Horizonte. A única coisa que o Cetra-BH deveria fazer era também pressionar a empresa a cumprir com todos os requisitos trabalhistas, que também são lei, e que ela não anda fazendo, de acordo com a informação do sindicato. E como não é a primeira vez que acontece, principalmente com um grupo que é dono dessa empresa aí, a gente acaba levando a crer que o sindicato e os trabalhadores têm plena razão nessa história. É só mudar o modus operandi que a gente muda também a opinião. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre a morte da brasileira que caiu em uma trilha de um vulcão na Indonésia. Agora em Belo Horizonte, 12h21. Estamos de volta agora em Belo Horizonte, 12h24. Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a maior apreensão de maconha em Minas Gerais neste ano de 2025. A carga de 3,5 toneladas da droga foi encontrada em uma carreta na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com a PRF, a ação aconteceu quando uma equipe de agentes federais realizava uma manobra no pátio de um posto de gasolina. Durante a manobra, o motorista da carreta freou o veículo bruscamente, o que chamou a atenção dos policiais. O policial rodoviário federal Cristiano Mendes dá mais detalhes da ocorrência. Os policiais realizavam ronda ostensiva na área externa a um posto de gasolina no local, quando observaram uma carreta adentrando e realizando uma freada brusca ao avistar a viatura policial. A equipe de imediato providenciou a abordagem ao veículo, o condutor tentou evadir, contudo, devido ao nervosismo que ele apresentava, o motor da carreta desligou. Durante a abordagem ao condutor, ele relatou realmente que ficou nervoso, porque avistou a viatura policial e estava transportando no compartimento de carga da carreta uma grande quantidade de maconha. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal por essa ação, porque é muita droga, gente. 3,5 toneladas de maconha,
que saíram do Paraná, vindo para cá, o motorista nem tinha informação de onde levaria essa droga, mas realmente parabéns à polícia por essa ação muito precisa e que ajuda muito a sociedade. E olha só, gente, infelizmente aumentou de 132 para 146 o número de cidades do Rio Grande do Sul que registraram prejuízos causados pelas chuvas, de acordo com a Defesa Civil do Estado, em um boletim divulgado na manhã desta terça-feira. 4 mortes já foram confirmadas, uma pessoa segue desaparecida e outras 7.098 estão desalojadas após o evento climático extremo. Além disso, 733 pessoas e 139 animais precisaram ser resgatados. O Rio Grande do Sul segue com estradas e pontes com bloqueios totais ou parciais. Apesar de os temporais terem dado trégua, o nível de vários rios seguem sendo monitorados. E aí existe um grande problema lá, que é o fato de maioria desses rios desaguarem em lagos, como Lago Guaíba, Lagoa dos Patos, e aí para num local, mas essa água vem descendo e acaba trazendo problemas, como a gente já está acompanhando hoje em Porto Alegre, em alguns pontos de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, o Lago Guaíba já está transbordando e trazendo todas essas dificuldades. Deus o livre guarde. Eu estive lá ano passado e, nossa, o coração fica apertadinho com tudo que eu vi e posso imaginar que possa acontecer novamente. Olha só, gente, outra notícia triste. A família da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, confirmou que ela foi resgatada sem vida de uma área remota do vulcão Rinjani, na Indonésia. A informação foi divulgada em um post nas redes sociais que você está vendo na tela da TV Horizonte. Na publicação, a família agradeceu as orações, mensagens de carinho e apoios que temos recebido. A publicitária sofreu o acidente na sexta-feira e foi deixada sem apoio pelo guia que a acompanhava na expedição. Gente, que Deus abençoe essa família e eu fico pensando, imaginando o sofrimento dessa jovem, né? Que tristeza. O clima de incerteza permanece no Oriente Médio, mesmo depois do anúncio de cessar-fogo feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a manhã de hoje, o ministro de Defesa de Israel, o Israel Katz, afirmou que instruiu o exército a responder fortemente à violação do cessar-fogo pelo Irã, de acordo com informações da notícia de agências Reuters. Tanto o exército de Israel quanto a mídia iraniana confirmaram que a trégua começou nesta terça-feira. Horas antes do início da interrupção, ataques mútuos mataram 4 pessoas em Israel e 9 no Irã. O novo capítulo da guerra no Oriente Médio foi iniciado no dia 13 de junho, quando Israel lançou um ataque preventivo contra o Irã. Jesus toma conta. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto e sobre essa possibilidade de cessar-fogo que está sendo puxada pelo Donald Trump, com o professor da PUC Minas, Ricardo Guiz, mestre em Relações Internacionais e doutor em Geografia, que está com a gente numa videochamada. Boa tarde, professor. Na sexta-feira, obrigado primeiro, antes de tudo, por atender o nosso chamado. Na sexta-feira a gente está falando sobre essa possibilidade dos Estados Unidos. Ao que tudo indica, Trump entrou na guerra sem querer entrar e agora está fazendo com que ela seja abreviada. Só que, como diria o ditado, esqueceu de combinar com os russos, né, com Israel e principalmente com o Irã, né, professor? É verdade. Israel convenceu os Estados Unidos a bombardear as instalações nucleares, mas os americanos, o Trump não quer essa guerra de forma alguma. Primeiro, pela magnitude que ela pode tomar. Segundo, porque ele foi eleito com a promessa de que não faria guerras, ao contrário, de que ele acabaria com as guerras que estavam em vigor, e não conseguiu acabar com nenhuma delas. Então, é interessante porque, se realmente essa trégua durar e a guerra vier a acabar, o Trump vai sair como grande vitorioso. Ele não vai ser acusado de ter atacado o Irã, as cidades iranianas, ele fez um ataque às instalações nucleares no meio do deserto. Ele já está se posicionando como assim, eu consegui acabar com a guerra, resolvi o problema nuclear do Irã, acabei, vamos dizer assim, o trabalho sujo que os israelenses fizeram, e ele então vai sair como grande vitorioso internacionalmente e
também para o seu eleitorado dentro dos Estados Unidos. Então, por isso que ele quer muito o fim, né, dessas hostilidades. Ele hoje de manhã, na entrevista que ele deu, ele estava muito aborrecido com os dois lados, e ele está vendo que a coisa não é tão fácil assim, né? Agora, eu acredito que o Irã também não quer mais dar continuidade a essas hostilidades. O Irã já jogou a toalha, porque o Irã vê que o que pode acontecer é uma destruição cada vez maior das suas cidades e das suas instalações. Na minha opinião, quem quer continuar bombardeando o Irã é Israel, por uma série de motivos, até que a gente já discutiu aqui, né, em outro programa. Ou seja, o Netanyahu está sem freio realmente. E, na minha opinião, ele é o maior empecilho que o Trump tem agora para conseguir colocar um freio nessas hostilidades. Professor, considerando que, além do conflito com Israel, a gente tem o conflito relativo a Gaza, né? Olhando de forma macro para o Oriente Médio, o que a gente pode esperar nos próximos meses, considerando que a paz, um acordo definitivo, parece estar longe, né, de ser assinado? Qual que é a sua visão para os próximos meses? O motivo principal para Israel atacar Gaza e destruir Gaza foi eliminar o Hamas, né? A gente tem que lembrar que aquele atentado terrorista que matou 1.200 israelenses, né, em 2023, aquilo ali foi uma aberração. Realmente, nós não podemos deixar essas coisas acontecerem novamente. Mas, se você recordar das imagens dos reféns israelenses sendo devolvidos para Israel, eles foram devolvidos ao lado de soldados, né, milícias do Hamas muito bem organizadas, com uniformes, com fuzil, metralhadora. Ou seja, aquilo foi uma humilhação para Israel. Como quem diz assim, nós não fomos derrotados, nós Hamas continuamos organizados, né? Então, eliminar o Hamas vai ser impossível, até porque os filhos que perderam seus pais, essas crianças, esses adolescentes que perderam seus pais, perderam suas casas e sobreviveram, eles possivelmente vão pegar em armas para atacar Israel, para combater o Estado de Israel. Por isso que essa guerra não tem fim, né? Seria necessário fazer um grande acordo político, mas até que ponto o Hamas também quer esse acordo político? Até que ponto o Irã queria esse acordo político até ser bombardeado desse jeito, né? Então, assim, eu sou otimista com a vida, mas ali no Oriente Médio eu não sou. Eu sou pessimista, eu acho que essa situação ela pode perdurar durante muito tempo. Agora, Hamas ficou uma região inabitável. A gente não sabe como é que aquele lugar, se vai ser reconstruído, quanto de dinheiro vai ter que ser colocado ali, quem está disposto a fazer isso, né? Porque, veja bem, os países vizinhos, né, o Egito, enfim, a própria Jordânia, eles não querem receber esses palestinos. Não é por questões humanitárias, não, mas são milhares de pessoas que chegam sem emprego, sem casa para morar, sem plano de saúde, perceberam? Precisando de tudo. E isso tem um custo, obviamente, financeiro, econômico, social para esses países. Esse é o problema de receber refugiados, né? A Alemanha, por exemplo, ela tem um histórico de receber muitos imigrantes e refugiados da Europa. É o país que mais recebe, mas a Alemanha tem realmente uma economia poderosa, ela tem capacidade para receber isso, né? Mas, no caso ali do entorno, eu não vejo muita solução, embora alguns países árabes, como o Catar, os Emirados Árabes Unidos, tenham feito um esforço em termos diplomáticos para tentar achar uma solução. Mas, assim, essas imagens muito tristes que a gente vê, infelizmente, a gente vai continuar vendo durante aí uns 2 semanas ou meses. Muito obrigado, professor Ricardo, mais uma vez pela sua intervenção sempre precisa com a gente aqui no Rede Notícia. Obrigado. A gente vai rapidinho para o intervalo. Na volta, a gente recebe a vereadora Loide Gonçalves, do MDB, e a gente vai falar sobre os problemas de Belo Horizonte, inclusive sobre transporte público. Daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos agora com o Rede Notícia e a gente vai conversar com a vereadora Loide Gonçalves, do MDB.
aqui de Belo Horizonte, para a gente falar muito sobre a cidade. Vereador, primeiro agradecer a sua presença aqui no Rede Notícia, a gente falando ao vivo para a TV Horizonte, para a Rádio América FM, para a Cultura M. Agradecer por você estar aqui com a gente. Eu já quero começar uma conversa com a senhora, que é uma marca do seu mandato, desde da sua entrada na Câmara e agora da sua reeleição, que é uma marca da fiscalização sobre o transporte público de Belo Horizonte, que a gente sabe que tem uma série de problemas. Problemas esses que foram demonstrados em uma CPI feita por dentro da própria Câmara e problemas que algumas coisas avançaram, mas outras ainda continuam meio com problemas. No dia a dia, a cada uma das fiscalizações, a cada uma das visitas às garagens que a senhora faz, ontem mesmo a senhora estava em uma delas, o que a senhora tem visto que melhorou no transporte e o que ainda está emperrado, vereadora? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Raul. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, né, estar aqui com vocês participando. Como todos sabem, né, desde que eu iniciei meu mandato, a gente sempre luta pela fiscalização. E no ano passado, nós trabalhamos a CPI do ônibus sem qualidade. Ela foi uma CPI que ela foi específica, né, para 2 empresas, então a gente não pegou toda a questão do transporte público, né, porque a CPI ela tem ali os seus limites de atuação. Mas como que a gente é da região norte de Belo Horizonte, é uma região muito carente, a gente encontra muitos desafios com a questão de cumprimento de horário, transporte, que acaba que vai para lá os ônibus mais velhos, né? E a gente tem essa atuação muito forte. E o que a gente percebeu, né, depois da CPI, teve um avanço, teve sim, a gente não pode também desmerecer, mas os problemas, eles continuam mesmo, né? Falta de cumprimento do horário, ônibus sem ar-condicionado, a questão da acessibilidade, que os elevadores nunca funcionam. Inclusive, já estou com a visita técnica também para uma garagem para tratar especificamente dessa questão, porque existe um grupo, né, de pessoas com deficiência do bairro Conjunto Felicidade, na região norte, que eles utilizam muito o transporte público. E quase todos os dias o elevador não funciona. E eles ficam 2, 3 horas aguardando. E mandam áudios chorando, mandam vídeos. E muitas das vezes tem a fiscalização da BH Trans dentro das garagens, dentro das estações, são comunicados naquele momento, eles falam do problema, aí a pessoa fica, não, vamos tentar resolver, dispensa o transporte público e a pessoa fica lá esperando. Quando a pessoa menos assusta, o mesmo ônibus está voltando. Então, assim, a BH Trans, né, notifica, fala com eles que eles não poderiam estar rodando com aquele ônibus com o elevador estragado, mas eles não respeitam aquela fiscalização. Então, eu acho que é dos grandes problemas que falta hoje em Belo Horizonte, essa questão desse poder que a BH Trans teria que ter, né, de poder realmente falar assim, ó, esse ônibus não tem condição de rodar e ele vai ficar parado aqui. E não consegue fazer isso. Ontem, né, até conversei com um agente da BH Trans na inauguração ali da segunda alça, né, do viaduto Valdomiro Lobo, e perguntando para ele como que estava a situação na estação São Gabriel. Ele falou, olha, ainda continuamos com o mesmo problema da empresa antiga BH Leste, que hoje é a Top Bus, né, que é a campeã... Mudou o nome, mas os problemas continuam os mesmos. Infelizmente. O problema continua o mesmo. Ele me falou que tem mais de 130 ônibus dessas empresas, Top Bus e outros ônibus, que estão com problemas. Então, assim, são ônibus que são muitas das vezes autuados e eles continuam rodando. Eu não sei se vocês lembram, acho que não, mas a gente teve uma vez, no ano passado, a apreensão, conseguimos, né, pegar um ônibus, paralisar ele e falar, esse ônibus não vai andar. O ônibus, ele não tinha, o pneu estava careca, rasgado, o ônibus, os bancos, né, em péssimas qualidades, o elevador não funcionava. Esse ônibus, eu tive que falar assim, gente, não tem condições do ser humano andar nele. E nesse dia foi uma vitória, porque foi a polícia, né, de trânsito e ela conseguiu, né, paralisar este veículo, porque parece que existem regras para fazer essas atuações. Agora, vereadora, me perdoe, Raul, só para pegar esse gancho. Ano passado,
Quando se começou a se discutir essa questão do ônibus sem qualidade, uma determinação do ex-prefeito Fuad Noman foi começar a fazer uma série de blitz. Tinha blitz quase todo dia para o ônibus de qualidade. Por que essas blitz pararam de uma hora para outra? O que a senhora tem uma interlocução muito boa com o atual prefeito Álvaro Damião, né? Ontem mesmo a gente postou a imagem aqui, a senhora estava lá na inauguração do viaduto. Tem alguma informação por que essas blitz pararam? Por exemplo, por que a Pegatrans não pode reter um ônibus se a concessão é pública, vereadora? Tem alguma informação acerca disso? Pois é o que nós todos queremos saber, né? Eu, inclusive, já convidei o prefeito Álvaro Damião para poder fazer essas visitas comigo, inclusive em horários de pico, né, para ele poder entender o que os usuários passam, né? Porque a Estação São Gabriel e Venda Nova são campeãs aí de reclamações, vocês veem isso no noticiário todos os dias. Eu convidei, né? O correto seria estar continuando realizando essas fiscalizações todos os dias, porque se você fiscalizar, você vai identificar os ônibus que estão com problemas e você vai, né, aliviar ali os usuários. Mas o problema é um pouquinho maior, que a gente debateu muito isso na nossa comissão, foi que o ônibus, quando ele passa na fiscalização e ele é apreendido ali, a garagem ela tem algumas regras. A garagem pode vir, dependendo do problema do ônibus, a garagem consegue consertar, fazer aquela manutenção e o ônibus volta a rodar. Dependendo do que for o defeito, a garagem não pode fazer isso. Então, o que acontece? Às vezes é um probleminha simples, uma porta ou o elevador. O que esse ônibus faz? A polícia, pode até a polícia, vai à guarda municipal, faz a notificação. Esse ônibus, ele não vai para um pátio, tipo, igual o seu veículo vai quando vai para a própria garagem. Vai para a própria garagem. E aí, o problema maior, né, que deveria ter pegado esse veículo recolhido para ele para o pátio da polícia, ele não foi, ele volta para a garagem e aí depois não tem um acompanhamento para saber se aquele ônibus teve aquele defeito ali consertado. Ontem eu fiz uma visita técnica numa garagem e ali a gente viu uma certa organização, né, uma garagem muito limpa, até a gente vê lá, falei assim, olha, então nós não temos problema com o banco rasgado, não tem problema com isso, porque está muito, assim, muito perfeito aqui. Ele falou, vereador, a gente sempre luta por essas manutenções e tal. Eu falo assim, é o que eu gostaria de ver em todas as garagens, né? Ontem fiquei surpresa de estar nessa garagem e ela está bem organizada. Mas, assim, qual a garantia que o usuário tem que aquele ônibus que ele pegou ontem estava estragado e ele foi realmente, teve seu conserto? A gente não tem. Está faltando isso, então? Falta isso. Eu acho que isso daí faria toda a diferença na nossa cidade, né? Porque não adianta você só ir lá fiscalizar e mandar para o próprio dono. Né? O próprio dono vai fazer o que ele quiser. Não, isso aqui é uma peça muito cara, agora não vou fazer isso não. Vamos dar um jeitinho. Põe uma paralela aqui, você dá uma amarra ali a porta, que eu já peguei muito ônibus, viu, com porta amarrada. Amarra a porta aqui e continua andando. É difícil demais. É difícil. Vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com a vereadora Luíde Gonçalves do MDB sobre esses assuntos de Belo Horizonte, sobre a questão do transporte público. A gente vai falar também sobre uma frente parlamentar que ela está à frente, que é muito importante para a nossa cidade. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, 12h50. Vamos continuar essa conversa com a vereadora Luíde Gonçalves, do MDB. Raul tem uma pergunta, né, Raul? Vereadora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova frente parlamentar, né, que você está liderando. Qual que é o objetivo? Por que vocês formaram essa frente? O que está por trás? Qual é a ideia central? Raul, a frente Voz de BH, né? Surgiu ali de conversas de alguns vereadores, inclusive vou até apresentar a frente para vocês, né? Eu sou a presidente, a vice-presidente, vereadora Marcela Trópia, nós temos o vereador Elinho da Farmácia, temos o vereador Maninho Félix, Juninho Los Hermanos, vereador Arruda, Cleiton Xavier, vereador Irlan Melo e vereador Lucas Ganem. Quando nós, né, falamos, né, apresentamos a frente ali, a gente viu que saiu assim um pouquinho destoado realmente da ideia da frente, né, da frente parlamentar. Nós não estamos ali, né, para fazer censura a vereador algum, não somos o grupo de oposição a nenhum vereador, né? A ideia da frente nasceu para a gente poder ir discutir os assuntos relevantes da cidade.
né? Então, era um grupo de vereadores que a gente estava se sentindo assim, um pouco meio equado. Se a gente analisar bem a situação da Câmara hoje, ela tem um lado totalmente, um extremismo por parte da esquerda, um extremismo por parte da direita, nós temos a família Ari, e nós temos agora esse grupo de vereadores que estavam ali se sentindo um pouco incomodados, né? Então, a gente não está assim, incomodados não é só com as pautas que às vezes algum vereador leva, mas sim com, às vezes, o espaço, né, que o vereador poderia ter ali, né, naquele momento, discutir um projeto de lei relevante para a cidade. Como eu gosto muito de fiscalizar, a gente está sempre na rua, a gente quer levar para o plenário as discussões, né, que a gente encontra na cidade, na realidade ali, levar para o plenário. E muitas das vezes a gente não está conseguindo ter esse espaço. E aí, quais seriam as principais assuntos, as bandeiras que vocês estão trazendo? Olha, o transporte público é um. Sim. Hoje mesmo eu fiz uma visita técnica que é uma situação caótica. Quando chove, entra água em todas as casas, a rua vira um rio, a gente precisa discutir a questão da drenagem na cidade. A região norte, vetor norte de Belo Horizonte, é uma região que, se você contar nos dedos quais os bairros que têm drenagem, você vai ficar surpreso. Então, sim, a gente precisa de pensar nisso na cidade. A cidade está passando por um processo aí, né, das enchentes, a gente está vendo o esforço do prefeito por parte das bacias, mas a gente não tratar as casas, essa água ela não chega até essas bacias, porque não existe drenagem. Eu moro no bairro Tupi, eu falo da Avenida Saramenha, da Antônio Bandeira, da Rua do Hospital, ela fica você não consegue passar. O morador, se tentar passar ali, é perigoso ele ser arrastado. E ali na Saramenha existe uma boca de lobo, que lá tem drenagem. Tem as plaquinhas lá, não trafega aqui em dia de chuva, tem lá, né? Lá não tem. Lá nem isso. Não tem. Mas lá é perigoso. Se uma criança cai ali, naqueles espaços da boca de lobo, ela vai embora. Pode ser levada pela água. Então, assim, a gente tem esse grande problema na cidade. Nós, a Comissão de Saúde, tem visitado todos os postos de saúde de Belo Horizonte. Eu acompanhei as da região norte e minha assessoria tem acompanhado as visitas também. Nós temos problemas graves na área da saúde, que a gente precisa debater isso dali na Câmara Municipal. Então, é trazer o olhar da cidade para isso. Não é só... A gente não está aqui falando que... Gente, a gente sabe que o TikTok existe, o vereador pode levar seu projeto, nós não estamos contra nenhum tipo de projeto desse. O que nós queremos é que também a cidade conheça, né, esse trabalho que é feito pelo vereador. Porque se está ali uma briga da direita e da esquerda, se você vai ao microfone para falar, você vai dar uma intenção que você for interromper aquela briga, né? E a gente sabe que às vezes existe ofensa a um, ofensa a outro, e isso daí, querendo ou não, estava incomodando, né, a um grupo de vereadores. Não que eles sejam proibidos de fazer isso, que eles façam isso, mas que também a gente também consiga, né, ter esse tempo ali dos vereadores também poderem falar, porque a gente sabe que cada um tem o seu papel, e sabemos que estamos numa eleição próxima do ano que vem, mas nós temos um mandato a cumprir, né? Nós acabamos de assumir agora em janeiro e nós temos que pensar em como que está andando a cidade, né, aqui de Belo Horizonte. Para a gente fechar, vereador, e um pouquinho mais rápido, você citou vários grupos que existem hoje na Câmara. A Familiar, que está à frente da liderança da Câmara, na frente da presidência, você tem o pessoal da extrema-direita, você tem o pessoal da extrema-esquerda, tem vocês ali gravitando, algumas pessoas que eram até muito ligadas ao ex-presidente Gabriel Azevedo, como era o caso da própria senhora. Como que está o clima hoje na Câmara em relação ao ano passado? Você sente um clima melhor para discutir os problemas da cidade do que existia até a legislatura passada? Olha, vamos falar dessa legislatura agora, sim, né? A gente sim. não tem nenhuma dificuldade, né? A presidência, o presidente Juliano Lopes é um presidente muito aberto, né? Ele sempre democrático. Esse clima apaziguou. Apaziguou, né? E assim, eu sempre tive uma boa relação no ano passado também com o presidente Gabriel. Mas esse ano a gente, assim, não tem, né, nenhum problema. A questão mesmo é que hoje a gente vê uma Câmara totalmente focada, né, no extremismo da direita quanto da esquerda. Essa, sim, é uma visão que a gente tem visto que tem passado até mesmo para os munícipes, né? E, muitas vezes, as pessoas que acompanham a Câmara, às vezes falam assim, mas não tem um outro tema que pode ser discutido, né? E também tem a questão de como o Gabriel fez uma limpa nos projetos de lei, então, assim, os projetos muitos estão ainda tramitando, né, passando nas comissões para poder chegar a plenário para ser votado.
Luiz, obrigado por você estar aqui com a gente. Ó, as portas abertas do Rede Notícias, da Rede Catedral, tanto TV Horizonte, Rádio América FM, Cultura M, sempre para o seu trabalho. Parabéns pela sua atuação na Câmara de Vereadores. Né? E eu falo aqui de pronto mesmo, eu sou muito sério, que tem que elogiar, a gente elogia, né, Raul? O que a gente tem que criticar, a gente critica. E esse trabalho, principalmente da senhora, relacionado à fiscalização do transporte público, é louvável, é digno de dar os parabéns e que a senhora possa ter vida longa no seu trabalho, muita sorte e as portas sempre abertas aqui para a senhora. Eu que agradeço, viu, essa oportunidade. Obrigado, vereadora. Obrigada. Rede Notícias está ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, você que está nos assistindo pela TV Horizonte e nos ouvindo na América FM e na Cultura M. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, nosso Instagram, TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial. E eu quero também pedir a você para se inscrever no nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH, já estamos com quase 5.000 inscritos e a entrevista da Luí de todo o programa daqui a pouquinho, já durante a tarde, vai estar disponível para você. Acesse também o nosso canal no YouTube da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Você fica agora com o Júnior Brasil, Bola na Rede, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã ao meio-dia. Tchau, Raul. Tchau, boa tarde. Boa tarde, fique com Deus. Tchau.